Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, o curso Popular de Astronomia, aqui no ambiente virtual do Planetário, o nosso canal do YouTube. Então, se vocês estão chegando aqui agora, vocês podem vir aqui no nosso canal, apertar o botãozinho de se inscrever e conferir as aulas anteriores. Toda semana nós estamos postando vários conteúdos novos para vocês e espero que vocês gostem. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre os confins do universo. Vamos fazer uma viagem do nosso planeta até o que nós conhecemos do universo. Então, o título da nossa aula de hoje é Da Terra aos Confins do Universo. E é bem interessante porque nós vamos fazer uma abordagem de o que a gente conhece do universo, até onde o nosso universo vai. Então, vamos sair um pouco dessa nossa vizinhança, sair um pouco desse ambiente dos nossos planetas e se aventurar um pouco no meio intergaláctico. Isso dentro já da nossa galáxia. Vamos fazer uma breve introdução em imagens cedidas pela TV Escola, na qual agradecemos imensamente. Tudo isso na voz do brilhante professor Dr. Valmir Cardoso. Confiram. A Via Láctea é aquela faixa clara que cruza todo o céu nas noites sem nuvens, sem poluição e, de preferência, sem a luz do luar, que diminui a sua intensidade para os nossos olhos. Mas Via Láctea também é o nome que foi dado à nossa galáxia, nossa ilha universo, onde convivemos com mais de 100 bilhões de estrelas. As duas definições, de fato, têm coisas em comum. Vamos ver. Numa noite estrelada típica de inverno, quando olhamos para cima, cruza o firmamento uma mancha clara, uma faixa leitosa e irregular que atravessa todo o céu. Essa é a Via Láctea. Muitas culturas possuem seus próprios mitos sobre a Via Láctea. Um dos mais comuns e conhecidos vem da Grécia Antiga e diz que a Via Láctea nasceu do leite esguichado no céu pela deusa Hera, acordada pelo susto de amamentar Hércules, ainda bebê. O nome Via Láctea é latino e significa literalmente caminho de leite. Alguns povos indígenas brasileiros, guaranis do sul, por exemplo, enxergaram a Via Láctea como o caminho de uma anta. As antas criam trilhas na floresta onde elas depositam as sementes dos frutos de que se alimentam, e por isso mesmo são muito respeitadas pelos indígenas. Para entender a Via Láctea que vemos no céu, comparada com a Via Láctea, nossa galáxia, imagine que estamos a 200 mil anos-luz de distância, aproximadamente, para vermos o conjunto da galáxia. Daqui enxergamos o bojo galáctico e a direção de seu núcleo, onde consideramos que existe um super buraco negro. Vemos a estrutura de barras que saem em duas direções opostas, a partir do seu centro. Vemos também os braços espirais como saindo dessas barras. Toda a galáxia está girando de maneira diferencial. Em outras palavras, a galáxia não é rígida e por isso mesmo cada estrela é como um carro em sua pista. O Sol, por exemplo, gira em torno do centro galáctico a uma velocidade de aproximadamente 828 mil quilômetros por hora. Com essa velocidade, ele demora para completar uma rotação galáctica cerca de 230 milhões de anos. Isso significa que a última vez que o Sol passou nesse ponto de sua órbita, os dinossauros passeavam pelo planeta Terra. Da posição em que está o Sistema Solar, podemos ver parte do plano médio da nossa galáxia. O acúmulo de estrelas no plano médio da nossa galáxia e sua região central gera o efeito que vemos à noite no céu, a Via Láctea. Se continuarmos a poluir com mais e mais luz o planeta, apagaremos da memória das novas gerações o prazer de compartilhar a beleza natural do céu estrelado e a Via Láctea passará a ser uma referência antiga, cujo significado vai se perder na insondável prepotência de querer iluminar o que já tem luz própria. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. Nós sabemos hoje que a Via Láctea ela é uma galáxia, então, por ser uma galáxia, ela tem milhares de estrelas, assim como o nosso Sol, e todos os objetos, todas as estrelas que nós enxergamos no céu,
elas estão dentro da Via Láctea. Nós só conseguimos ver estrelas de outras galáxias quando há uma explosão de estrela, ou seja, uma supernova. Fora isso, todas as estrelas que nós vemos no céu, elas fazem parte da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea ela é uma galáxia espiral, ou seja, ela tem braços e o nosso Sol ele está em um desses braços, o braço do Órion. E pra vocês terem uma ideia de tamanho da nossa galáxia, a Via Láctea ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, se você estivesse numa ponta da galáxia e emitisse um sinal de luz, ou seja, acendesse uma lanterna, e imaginem que exista outra pessoa na outra ponta da galáxia, que seria capaz de ver essa luz da lanterna. A distância que essa luz teria que percorrer é de 100 mil anos. Ou seja, depois que você acendeu a lanterna, a pessoa do outro lado da galáxia só iria ver 100 mil anos depois. Ou seja, é uma região muito, mas muito grande, que possui milhares e milhares de estrelas, assim como o nosso Sol. Continuando falando sobre o nosso Sol, ele está localizado a uma distância de 30 mil anos-luz do centro galáctico. Agora vamos falar de uma galáxia bem famosa que eu acho que todos vocês já ouviram falar, a galáxia de Andrômeda. Ela tem esse nome por estar na constelação de Andrômeda, inclusive em noites perfeitamente escuras, longe de poluição luminosa, vocês conseguem enxergar um pouco a olho nu. Claro que tem um pouco de esforço, mas dá sim para poder observar a olho nu. E a galáxia de Andrômeda ela é maior do que a nossa galáxia, ela tem quase o dobro de tamanho e cerca de 1 trilhão de estrelas, ou seja, são muitas estrelas parecidas com o nosso Sol, maiores e menores. E a galáxia de Andrômeda ela está se aproximando da Via Láctea. Claro que isso não vai ser algo muito rápido, isso vai levar ainda milhões e milhões de anos, mas que Edwin Hubble, um famoso cientista que inclusive o telescópio espacial Hubble tem esse nome em homenagem a esse cientista, descobriu que a galáxia de Andrômeda ela está se aproximando. Isso graças a uma lei que ele descobriu, que é a lei de Hubble, que é relacionada à cor que esses objetos eles emitem se eles estão se aproximando ou se afastando em relação aos outros. E para vocês terem uma ideia de quão longe a galáxia de Andrômeda está com relação à Via Láctea, a distância média é de cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz que nós vemos na galáxia de Andrômeda saiu de lá há 2,5 milhões de anos atrás. Então, é o que as pessoas sempre falam com relação ao céu. Tudo que nós vemos é o passado, a gente não consegue enxergar o presente por conta das grandes distâncias do universo. A galáxia de Andrômeda, assim como a nossa galáxia e outras galáxias, juntas formam o grupo local de galáxias. Esse grupo local está dentro de um super aglomerado de Virgem, que aí nós já estamos falando do universo de uma forma de macroestruturas. Super aglomerado de Virgem, ele é repleto de supergrupos de galáxias. Então, nós já temos uma região repleta de galáxias. Esses superaglomerados se unem para formar como se fossem umas redes neurais repletas de galáxias. E isso é o limite do nosso universo, o limite do universo observável. Então, vimos que o céu está repleto de galáxias. Cada galáxia tem trilhões de estrelas e cada estrela pode ter vários planetas. E que um deles pode ser, assim como o nosso, com vida inteligente e deve estar se perguntando se há ou não vida fora daquele planeta. Nosso universo é um lugar incrível e que ainda há muito a ser descoberto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais uma aula aqui do nosso curso popular de astronomia e até a próxima semana. Tchau, tchau.